de salvação. E quando a gente pensa em salvação, na nossa sociedade, geralmente a gente pensa em... Está funcionando isso aqui? A gente pensa, se não tiver, muda aí para mim. A gente pensa em heróis. Heróis. Podem ser super-heróis. A Marvel tem ganhado bastante dinheiro com essa história dos super-heróis no cinema. Podem ser super-heróis. Ou podem ser heróis contemporâneos. Ok? Heróis contemporâneos. Pessoas que a gente deposita sobre eles a grande expectativa, a grande esperança de que eles vão fazer alguma coisa por nós. Eles vão realizar alguma coisa que a gente não pode realizar. Eles vão fazer alguma coisa que nós não podemos fazer. Mas a verdade é que os super-heróis, eles não existem. Eles são apenas parte da ficção. Okay? E os heróis, por mais que eles tenham alguma coisa a colaborar, eles são falhos. Eles são limitados. E um momento ou outro eles vão falhar com a gente, por melhor que seja esse herói. As Escrituras nos dizem que nós não devemos depositar a nossa esperança de salvação no braço humano, ok? Seja ele quem for. Agora, essa é uma realidade que continua presente no nosso coração. Nós temos a expectativa. Nós temos a expectativa que se levante alguém. Nós temos a expectativa de que surja alguém. Que sempre, dentro de momentos que a gente vive, de dificuldades, de lutas, surja uma pessoa, surja alguém, surja um sistema, surja uma realidade, surja uma equipe que traga, então, para a gente salvação. Por que isso é assim? Porque, na verdade, no fundo do coração de todos nós, de todo ser humano, nós sabemos que nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos de alguém que intervenha na história. Nós precisamos de alguém que mude o cenário. Nós precisamos de alguém que, na verdade, nos mude. Nos mude. E o Natal é sobre isso. O Natal nos apresenta a história do Evangelho, é sobre essa história de salvação. E eu queria convidar você, se você estiver com a sua Bíblia aí, a abri-la comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Esse é um dos livros da Bíblia, um dos Evangelhos. Os Evangelhos são narrativas a respeito da vida de Jesus e do que Jesus, que nós celebramos aqui nas músicas, fez. A gente tem 4 evangelhos na Bíblia, o Evangelho de Lucas é um desses evangelhos. E eu queria olhar com você os versos 25 ao 35. Então, se você estiver com a sua Bíblia, abra lá no Evangelho de Lucas. Se você estiver com ela no seu smartphone, ligue lá. E aí lembre de deixá-lo no Vibracal, tá certo? Por sinal, deixa eu ver se o meu está no Vibracal, está. Ok? Lucas capítulo 2, versos 25 a 35, nós nos deparamos com um encontro de 2 gerações. A história aí nos fala a respeito de um homem chamado Simão. Esse Simão, ele é um cara muito interessante, porque ele traz essa perspectiva daquilo, da maneira que Deus se relacionava com a gente até a chegada de Jesus, até a sua morte e ressurreição. Deus, ele não se disponibilizava a todos, mas haviam algumas pessoas sobre os quais ele vinha com a sua presença, com o seu espírito. E esse texto nos diz que Simão era um homem assim. Simão era um homem sob o qual o Espírito Santo de Deus se encontrava, ele estava. E ele tinha intimidade com Deus, e Deus falava as coisas com Simão. E Deus havia dito para Simão que ele não iria morrer sem que ele visse a salvação de Deus para a nação de Israel. Essa salvação que na verdade é muito mais ampla do que a nação de Israel, mas Simão interpretava isso assim, naquele momento da história. E ele tem essa esperança, ele está esperando que isso aconteça, e aí era tradição entre os judeus, que quando você tinha um filho homem, no 8º dia ele fosse levado até o templo para que ele fosse circuncidado. E quem não sabe o que é ser circuncidado é o que a gente chama hoje de operação de fimose, tá certo? É tirar aquela pelinha do prepúcio, né, do órgão masculino. Então, esse era um sinal de aliança que Deus havia firmado com o povo de Israel. E Maria e José, então, vão ao templo com Jesus. Eu quero que você preste atenção nisso. Ele tinha 8 dias, ok? Então, ele vai ao templo com Jesus, ainda novinho. E Simão,
quando vê Maria e José chegando com aquela criança, ele olha e ele reconhece naquele bebê a salvação de Israel, o Salvador de Israel. A gente tem aqui então um encontro de duas gerações, esse Simão, que é um servo de Deus, sobre quem o Espírito Santo estava e que já era um adulto, e Jesus Cristo, ainda um bebê, mas que é o Salvador, o Deus eterno, que se fez ser humano, aquele em quem o Espírito não meramente estava, mas em quem o Espírito habitava. Ele foi fecundado no ventre de Maria pelo poder sobrenatural de Deus, e desde o seu ventre, ele já possuía o Espírito de Deus presente nele. E eu quero destacar aqui, nesse encontro de Simão com Jesus, algumas realidades concernentes ao Evangelho, como essa história da salvação. A primeira delas é que a salvação de Deus é uma pessoa, ok? A salvação de Deus é uma pessoa. Lucas capítulo 2, verso 28 diz assim: Simão tomou a criança nos braços e louvou a Deus, dizendo... Simão tomou a criança nos braços e louvou a Deus, dizendo. E aí ele vai fazer menção daquela criança, daquele bebê, como um Salvador. Veja, é muito importante que a gente entenda isso. A salvação não é um projeto humano, ok? A salvação de Deus para o nosso mundo, para o nosso planeta, para o nosso país, para a nossa vida, para a nossa história, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, não é um projeto humano. Você não vai encontrar isso num projeto humano. Você não vai encontrar isso num projeto religioso. Você não vai encontrar isso num projeto político. Você não vai encontrar isso num projeto financeiro. Ok? Não, a salvação que nós tanto ansiamos, que nós tanto precisamos e desejamos, ela não virá meramente de um sistema humano. Eu não estou dizendo com isso que nossos sistemas humanos não têm o seu lugar e não tenham a sua importância, ok? Na nossa história, é óbvio que temos, na economia, é óbvio que tem, a economia tem a sua importância, é óbvio que a realidade das estruturas sociais tem a sua importância, nós somos uma sociedade, ok? Seres humanos vivem em sociedade, mas o que eu estou dizendo é que não é daí que vem a salvação. A salvação que o nosso mundo precisa, a salvação que eu preciso, que você precisa, que cada ser humano precisa, rico ou pobre, tendo muito ou tendo pouco, é uma pessoa, e é a pessoa de Jesus Cristo. Simão diz o seguinte: soberano Deus, agora podes levar em paz o teu servo, como prometeste. Vi a tua salvação, que preparaste para todos os povos. Vi a tua salvação, que preparaste para todos os povos. Ele é uma luz de revelação às nações e é a glória do teu povo, Israel. Simão vê naquela criança o Salvador do mundo. Simão vê naquela criança, em Jesus, a resposta de Deus para as nações. Veja, os seres humanos podem não saber disso. Talvez você esteja conosco essa manhã aqui e você não saiba disso, ok? Mas Ele é o desejado do seu coração. Ele é o desejado do seu coração. Ele é o desejado das nações. Tudo aquilo que os seres humanos anseiam e buscam em pessoas, em relacionamentos, no sexo, seja onde for, na verdade, é uma expressão do anseio do nosso coração pela pessoa de Jesus. Porque Ele é aquele que nos reconcilia com Deus. Ele é aquele que faz com que a nossa realidade, a nossa vida tenha sentido e significado. Porque Deus planejou a nossa existência para que ela tivesse sentido e significado nele. Deus criou um mundo bom e perfeito. E nos criou a sua imagem, a sua semelhança, para que nós vivêssemos nesse mundo bom e perfeito, desenvolvêssemos esse mundo bom e perfeito, nos relacionando com Ele, ligados a Ele. E quando a gente se separou disso, quando nós decidimos que nós não precisamos dele, que nós podemos dirigir, governar a nossa própria vida, nós perdemos a essência de quem somos.
Veja, eu não estou apenas falando sobre você acreditar em Deus. Eu estou falando a respeito de você se entregar a Ele, de você se reconectar com Ele, de você depender dEle, de você entender que Ele criou você para que a sua vida estivesse nele, para que a vida dEle estivesse em você. Quando isso acontece, a nossa existência passa a ser outra. E essa é a dimensão da salvação. Muitas vezes nós pensamos em salvação como a ideia de que a gente precisa ter a garantia de que se a gente morrer, nós não vamos para um lugar ruim chamado inferno. Nós vamos para um lugar bom chamado céu. Mas a perspectiva bíblica da salvação é um negócio muito diferente disso. A perspectiva bíblica da salvação é que quando nós somos reconciliados com Deus, quando nós somos trazidos de volta para uma vida de relacionamento com Deus, então o céu vem para a terra. A realidade daquilo que nós estamos aguardando, nós começamos a experimentar na nossa própria vida, dentro de nós. E isso nos transforma. E isso é feito assim, através do relacionamento com uma pessoa. Jesus Cristo é a salvação de Deus para o nosso mundo, para a nossa vida. E isso significa que a salvação de Deus é uma realidade que altera a história, de forma geral, mas também altera a nossa história, de maneira específica. Veja, Simão diz assim: os pais de Jesus ficaram admirados com o que se dizia a respeito dele. Então Simão os abençoou e disse a Maria, a mãe do bebê: este menino está destinado a provocar a queda de muitos em Israel, mas também a ascensão de tantos outros. Foi enviado como sinal de Deus para muitos, como sinal de Deus, mas muitos resistirão a ele. Eu acho que a maioria das pessoas, e talvez isso inclua ainda muitos de nós, não compreenderam ainda essa realidade. Não compreenderam ainda que a vinda de Jesus Cristo mudou a história, mudou o destino do mundo, mudou a nossa história e a história que nos cerca. Quando Jesus entra na história, as realidades são transformadas. A realidade não é aquela que nós vemos nas notícias dos telejornais que nós assistimos. A realidade não é aquela que é estabelecida pela maquinação política, pelas articulações e as alianças financeiras das grandes corporações. Veja, nós podemos ver isso ao nosso redor e nós podemos olhar ao nosso redor e nos sentirmos impactados por essas realidades. Mas nós precisamos compreender que essa não é a verdadeira história. Essa não é a verdadeira realidade. Isso é fumaça. Isso maquia aquilo que é a realidade. E aí você talvez diga para mim: mas Ricardo, então qual é a realidade? A realidade não é essa que nós enxergamos com os nossos olhos físicos. A realidade é aquela que foi trazida por Jesus Cristo. A realidade é aquela que nós lemos nessa história contada a nós neste livro. Ela tem a ver com a minha história, com a sua história, e ela tem a ver com a história da humanidade. A realidade é que impérios se levantam, impérios caem. A realidade é que Deus criou um mundo bom e perfeito e nós nos rebelamos contra Ele, e tudo aquilo que nós experimentamos agora é consequência dessa rebelião. Mas a realidade é que Deus entrou nessa história, Ele se fez um ser humano, na pessoa de Jesus de Nazaré. Ele viveu a vida perfeita que nós não podemos viver. Ele morreu a morte que nós deveríamos morrer. E Ele ressuscitou. E preste atenção nisso, Ele não ressuscitou como Ele ressuscitou pessoas que depois morreram de novo. Ele ressuscitou e Ele está vivo. Ele está vivo. E essa realidade traz a nova ordem, a verdadeira história. A verdadeira história é que Deus está trabalhando no nosso mundo, no meu mundo, na minha história, na sua história, na realidade do nosso universo, para conduzir todas essas coisas de volta ao mundo bom e perfeito que Ele criou. A realidade é que as coisas não vão permanecer do jeito que elas estão. E elas não vão permanecer do jeito que estão, não é porque nós vamos ver boas alianças financeiras sendo estabelecidas. Não é porque nós vamos ver bons líderes políticos se levantando. Não é porque nós, como seres humanos, vamos fazer grandes descobertas e nós vamos conseguir melhorar o nosso planeta.
A realidade é que as coisas não permanecerão do jeito que estão, porque esse menino que nasceu, esse menino que nós celebramos o seu nascimento no Natal, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, Ele está vivo, e Ele é aquele que governa a história, Ele é aquele que coloca sua mão sobre cada centímetro quadrado do universo e diz: isso é meu, me pertence, e eu vou fazer com que essas coisas se tornem do jeito que eu programei que elas fossem. Ele vai retornar, essa realidade que nós conhecemos vai ser transformada. A verdadeira história é que isso já começou a acontecer na vida de homens e de mulheres, crianças, jovens, adultos e idosos, que entregam a vida, a sua vida, ao governo desse rei. Essa é a realidade, e eu sei que é, porque eu vivo isso, eu experimento isso, todos os dias na minha vida, eu experimento isso, eu converso com pessoas, a vida dele está em mim, a vida dele está em você, se você colocou a sua vida debaixo do governo dele novamente. Isso altera a minha história, isso altera a sua história. Altera porque Ele enviou o seu Espírito. O Espírito Santo de Deus é a vida do próprio Jesus que é trazida para dentro da nossa vida. E Ele habita em nós. Então quem deveria conhecer a realidade, a verdadeira história, é esse povo que se chama igreja. Mas muitas e muitas vezes a gente olha para esse povo que se chama igreja, e isso inclui muitos de nós que estamos aqui essa manhã, talvez todos nós. E a gente olha e a gente percebe que a gente continua vivendo a história do lado errado. A gente continua vivendo a história como se a história fosse essa contada pelas pessoas, pela sociedade, pelos telejornais. Não é. A história é aquela que Jesus conta. O reino de Deus chegou. O reino de Deus está aqui. Quando Ele foi assunto aos céus, Ele não levou o reino de volta. Ele está em nós. E Ele está em ação. E vidas são mudadas e são transformadas por causa disso. Nós temos que acreditar nisso. Primeiro nós temos que acreditar nisso em relação à nossa própria história. Mas depois nós precisamos acreditar nisso em relação à história que nos cerca, a história de outras pessoas que estão ao nosso redor, a história da nossa cidade. Porque nós somos agentes de restauração da história que nos cerca. Nós somos os portadores da mensagem e da presença do reino de Deus que Jesus Cristo trouxe para nós. E por isso, a salvação, ela precisa ser uma experiência desfrutada por cada um de nós. Veja, conversando com um amigo essa semana, um conhecido, um aluno, ok? Num curso que eu estava dando sobre isso, sobre dons espirituais e ministérios no contexto do reino de Deus. Então um aluno, um pastor, é um curso de pós-graduação, e um pastor então virou e disse assim: sabe, muitas vezes nós somos deístas e não teístas. Vou te explicar o que significa, ok? São duas expressões teológicas. Teísmo significa que nós acreditamos que existe um Deus, como eu estou dizendo aqui, pessoal, verdadeiro, e que esse Deus participa diretamente na nossa história, que Ele está envolvido na nossa vida, que Ele é presente e que tudo aquilo que a gente lê sobre Ele é uma realidade que continua à nossa mão. Mas deísmo significa que nós acreditamos que existe um Deus que é real e verdadeiro, mas que Ele não participa da nossa história. Que tudo aquilo que está escrito aqui tem a ver com a história do passado. Não tem nada a ver conosco hoje. Não tem a ver com a nossa vida. Deus é real e Ele precisa ser adorado, e Ele precisa ser reverenciado, mas Ele está em algum lugar muito distante, preocupado em coordenar as ações do universo. Então Ele não tem muito tempo para olhar para a gente e se preocupar com coisas tão ordinárias, tão do nosso dia a dia. E eu concordo com esse pastor. Muitas vezes nós somos deístas. Nós falamos que nós acreditamos em Deus, mas nós não cremos na presença dEle, no poder dEle, na ação dEle. Por isso, quando nós falamos de que o Natal é uma história de salvação, nós precisamos entender que essa é uma história que tem que ser uma experiência desfrutada na nossa vida. Não só uma narrativa do passado.
Como foi dito num dos momentos, em uma das músicas que nós cantamos aqui, ele não pode apenas ter nascido em Belém há 2000 anos atrás. Ele tem que ser essa realidade que nasce no nosso próprio coração. A vida dele que entrou naquela criança 2000 anos atrás, é a vida dele que entra em mim e em você agora. Na nossa vida, na nossa história. Veja, nos versos 29 e 30, Simão diz: soberano Deus, agora podes levar em paz o teu servo, como prometeste, vi a tua salvação. Ou seja, para Simão, a salvação de Deus não era apenas uma questão passada, não era apenas uma história relacionada à nação de Israel, não era apenas alguma coisa que ficou anunciada no passado. Não, era uma experiência que ele iria viver no presente da vida dele. E ele entendia: eu não vou morrer enquanto eu não experimentar isso, enquanto eu não ver isso. E aí quando ele se depara com Jesus, aquela criancinha, ele olha e fala: a salvação de Deus está aqui. Ela está aqui. Despede o teu servo. Eu a experimentei. Eu a vi. A salvação de Deus é uma pessoa que muda o curso da história, mas que precisa ser experimentada na sua vida, por você, por mim, por cada um de nós. Não apenas um conceito teológico, do qual a gente argumenta, ou sobre quem a gente canta, mas uma pessoa real, que nós experimentamos na nossa vida, diariamente. No verso 35, Simão diz a Maria: como resultado serão revelados os pensamentos mais profundos de muitos corações, e você sentirá como se uma espada lhe atravessasse a alma. Ele está dizendo para Maria: Maria, você vai participar da história desse Salvador, e você não vai ter controle sobre ela. Você vai experimentá-la. E ela vai trazer momentos de alegria para a sua vida, mas ela também vai trazer momentos de tristeza para a sua vida. Antes ele falou: ele está destinado a levantar muitos em Israel e derrubar muitos outros. Quando a gente conhece a história de Israel, a história de Jesus, no contexto de Israel, a gente sabe que ele derrubou os poderosos. E ele levantou gente como pescadores, cobradores de impostos, mulheres pegas em flagrante adultério, aqueles que a sociedade disse, e que, atestado pela religião, disse: esses não servem, estão fora. Jesus disse: esses eu vou levantar. Ele disse: vinde a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, eu vou aliviar vocês e darei descanso a vocês. Aprendam a viver a vida comigo, e vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês. A maioria das pessoas em nossa sociedade são descomprometidas. Nós queremos que alguém faça algo que nos beneficie, que nós possamos usufruir do que foi feito, mas que a gente não precisa se envolver com o que está sendo feito. Sem compromisso. A salvação de Deus nos traz, que Deus nos traz por intermédio de Jesus Cristo, não é uma realidade passiva. Ela nos coloca no olho do furacão. Você tem que gostar de aventura. Ok? Você tem que gostar de andar de montanha-russa, de looping, né? Porque de vez em quando dá umas reviravoltas assim, é um negócio muito maluco, muito doido, mas muito poderoso, muito especial. Ela abre os nossos olhos e nos traz para o centro da realidade. A nossa salvação é uma realidade que nós precisamos experimentar em nosso próprio viver. Meus queridos e queridas, isso não tem nada a ver com religião. Não é uma questão de métodos. Como nós dissemos, ela é uma pessoa, ok? Todos os dias nós andamos com Ele. Todos os dias nós o experimentamos. Não é algo para ser provado de domingo. É algo que cada manhã que eu abro os meus olhos, deitado na minha cama, eu digo: Senhor, o que vamos fazer hoje? E Ele vai fazer. Ele faz. Ele tem feito.
Essa salvação implica em um relacionamento com essa pessoa. Implica em entendermos que Jesus Cristo é o Senhor. E que Ele causa muita alegria, mas também muito desconforto. Muito desconforto. Tudo depende de onde nós queremos estar. Tudo depende de quem é o nosso Deus. De onde é que nos satisfazemos. De onde é que encontramos sentido e significado para a nossa vida. A Bíblia diz que no dia do Senhor, o dia em que Jesus Cristo se revelar com toda a sua glória e autoridade, muitos lamentarão. Sabe por quê? Porque esse dia, vai implicar que todo esquema humano, que toda estrutura corrupta, que toda dimensão rebelada em que as pessoas se regalam, vai acabar. Definitivamente. Nós falamos sobre o céu. Nós falamos sobre a plenitude do reino de Deus. Mas isso só é prazeroso se nós ansiamos por isso agora. Isso só é algo que vai encher o nosso coração de satisfação naquele dia, se hoje, Jesus Cristo é o nosso maior tesouro, o nosso maior prazer. Se como Simão, a gente puder dizer, agora, Senhor, pode me levar. Despede em paz o teu servo, porque meus olhos já viram a tua salvação. Tudo o do que eu precisava, eu já tenho, eu já experimentei. Se Ele já é a nossa salvação, se Jesus é a salvação de Deus para a nossa vida, então hoje é um dia que nós realmente precisamos celebrar. Como Simão, nós precisamos celebrar, porque a sua grande salvação nos foi dada e nos foi revelada em Jesus Cristo. E é assim que eu gostaria de terminar essa manhã com vocês. Eu queria terminar, nós usufruímos dessa celebração com o coral, com as nossas crianças, mas eu não queria terminar essa manhã sem que a gente pudesse unir as nossas vozes num grande momento de adoração.